PCR, SARS-CoV-2, Covid-19, meu irmão, infelizmente desde 2020 a gente tem ouvido muito nessas palavrinhas e, cara, né, nos vestibulares, naturalmente, utilizariam essa doença como um prato cheio, né, para fazer muitas questões. Né? E foi assim na UFT 2022, foi assim em todos os vestibulares, e é por isso que aqui no QBio a gente, meu irmão, estuda fazendo questões e, obviamente, ampliando. Olha a quantidade de doenças que eu trouxe aí e seus respectivos materiais genéticos para a gente ampliar e falar mais especificamente do PCR. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, a questão muito simples e direta, né? Não curto muito esse tipo de questão, para deixar bem claro aqui pra galera, né? Em termos de opinião, o que vocês podem esperar de mim é sempre, né, preferir questões que exigem mais interpretação, lógico, um pouco de conteúdo. Mas essa questão aqui, por exemplo, ela passa a ser quase que, né, conhecimentos gerais da ciências. Enfim, então eu não curto, beleza? A gente vai falar do PCR e ele diz o seguinte, ó, que a identificação de organismos por meio do material genético é muito utilizada em diferentes áreas. No diagnóstico de doenças, é um dos métodos mais precisos que está sendo amplamente usado na detecção do vírus causador da Covid-19. Ok? Então, qual técnica que tem variações que permitem a detecção do vírus SARS-CoV-2 por meio da amplificação do seu material genético? Então, galera, basicamente, vocês saberem de PCR e o que significa o termo PCR. Beleza? Então, PCR seria reação em cadeia da polimerase, letra D. Acabou. Vou parar o vídeo aqui? Não. Vamos a trabalhar aqui outros conceitos importantes, cara, que com certeza absoluta vai vir em provas futuras, beleza? Fiquem tranquilos, cara, que eu não tenho por que ficar, né, trabalhando com essa ideia, né, de só matar a questão, porque o gabarito vocês têm aí no site, fica fácil, né? Então, PCR, tá? RT. Ah, Vitão, por que o da Covid é RT? Porque lembra que RT, ó, de Reverse Transcription. É inglês britânico, filho. Então, lembra o seguinte, ó. Por que eu trouxe esse material não, né? Esse quadrinho aqui para vocês? Cara, porque vocês já tinham que se ligar esse quadrinho antigo, ó. Ou se antigo, porque aqui a gente na UERJ, a gente precisa saber do material genético dos vírus, principalmente dos mais famosos, como o do influenza, que já caiu aqui na nossa queridíssima UERJ, ok? Que é um RNA fita simples negativo, ok? A gente vai entender o porquê desse papo de negativo. E no caso do resfriado comum, ó, que já tinha aqui, ó, coronavírus, agora mais especificamente o SARS-CoV-2, já tinha aqui, ó, tudo trabalhado direitinho, que é um RNA fita simples, ó, envelopado, né? Vocês trabalham tanto aí com a questão, né, de várias questõezinhas falando, né, desse material genético, por que o uso do sabão, por que o uso do álcool, enfim, o que esses caras, né, por que eles acabam matando o vírus, beleza? Né? Então olha essa questãozinha aqui da UERJ para vocês verem essa ideia do sabão, beleza? Então tudo isso, gente, né, já vinha, é papo de vestibular há muito tempo. O que os caras modificam é a roupagem com essa desgrameira dessa doença que surgiu em 2020, trazendo prejuízo danado. Beleza? Então, galera, fiquem ligadões nos vídeos, cara. Tô trazendo aqui questões, sempre linkando, fiquem ligados aí nos cards, tá? Um trabalho que é bem diferenciado, daquele trabalho tradicional de conteúdo, porque eu gosto de trabalhar em cima de questões, tá? Eu sou um professor de cursinho, não sou um professor de escola, beleza? Então se inscrevam aí no canal, cara. Fiquem ligadões, cara. É muita novidade. Eu trabalho em cima, ó, de questão da sua aprovação. Beleza? E cara, dê essa força, você se inscrevendo, você me ajuda, né? Ajuda aí também, pô, a divulgar mais o trabalho, né? Muito mais gente fica sabendo aí desse trabalho que, pô, é gratuito aqui, né? No YouTube, beleza? E cara, fiquem ligados que também tem os clubes de canais, que também tá no valor ó, baratinho, mas que tem um intensivo Enem. Eu trabalho aí por assuntos, pego os assuntos, relaciono as questões do próprio Enem em cima dos assuntos, tem material de química, meu irmão, tem de tudo, beleza? Que só não tem enrolação.
Show? E aí, galera, vamos lá entender agora esse papo do RNA positivo e do RNA negativo? Vamos lá. Qual é o grande lance? Lembrem que na nossa vida a gente aprende que o DNA ele se autorreplica, ok? E ele serve como molde para a formação de um RNA mensageiro e a gente precisa desse cara para produzir o quê? Uma proteína, ok? Ó, nessa mesma provinha caiu, né, a síntese de proteína, a questão está aqui, ó, no card aqui resolvida para vocês, beleza? E aí qual é o grande lance, meninos? Lembrem que no caso do RNA vírus, esse RNA vírus, ele quando ele penetra na célula, ele já pode fazer um papel de RNA mensageiro. E aí, cara, ele já serve como molde para a produção de proteína, tá? Então, esse vírus, ele é chamado de vírus RNA positivo, em que o material dele já serve como RNA mensageiro, beleza? No caso do RNA complementar, ok, que vai ser necessário, ok, tá? Um RNA complementar, para aí sim ele funcionar como um RNA mensageiro, ok? E aí você ter a produção de proteínas, esse cara é chamado de RNA negativo, beleza? Então, o influenza, né, já que gostam muito de fazer essa comparação, né, resfriado comum, né, no caso do SARS-CoV-2, né, da Covid-19 e a gripe, né, causado pelo vírus influenza, ok? Cara, vale a pena você saber essa diferença aí de como que o material genético deles se comportam dentro da célula hospedeira, ok? Então, quando invade esses RNAs, a gente tem essa distinção no comportamento deles. Beleza? Tranquilão? Fiquem ligados. E aí, galera, vale a pena, então, ó, a gente se ligar que seja ele fita simples, seja fita simples positiva ou negativa, ou até mesmo o próprio HIV, que é um retrovírus, ok? Esse cara, ele é um retrovírus e lembrem, ele faz o ciclo lisogênico, beleza? O que isso significa? Que ele consegue ligar o material genético dele ao nosso DNA, o DNA celular. Só que ele sendo um retrovírus, ele consegue, a partir, né, da ação da transcriptase reversa, ok? Transformar RNA em DNA. Beleza? Isso já compõe lá o material genético desse vírus. E aí, galera, é que está a ideia, né, do PCR-RT, porque o PCR é proliferador de material genético, basicamente o DNA, porque ele tem exatamente quem? DNA polimerase ali aos montes para replicar um pouquinho que seja de material genético em um montão. Então, na verdade, a técnica do PCR é para proliferar material genético. Então, quando o cara meteu lá o cotonetezão na tua nareba lá, meu irmão, e tirou lá uma amostrazinha e tinha mesmo um pouquinho de vírus, ele prolifera e você consegue, dentro de uma quantidade maior, detectar se tinha ou não o vírus ali, né, na tua mucosa nasal. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Show? Então, o objetivo do PCR é proliferar material genético. Só que para fazer num RNA, como o SARS-CoV-2 e o influenza, né, ou até mesmo o HIV, que são RNAs, você precisa transformar eles em DNA. Por isso o termo RT. Não é muita cara dos vestibulares cair nisso, tá? Mas ele poderia vir com essa roupagem e tudo mais, trazendo aí a ideia, né, do reverse transcription, né, da transcriptase reversa, e aí fazer esse desenho para vocês, né, de mecanismos de proliferação, né, dos ciclos reprodutivos dos vírus. Maravilha, galera? Então, a questãozinha, como eu falei, simples, não curto muito conhecimento geral, mas fica aí, galera, né, esse quadrinho para vocês, e eu destacaria, com certeza absoluta, o resfriado comum aí, né, o coronavírus, o influenza e até mesmo o HIV, para vocês saberem, né, bem a estrutura deles, né, o material genético, inclusive o fato de serem envelopados. Lembra que esse envelope normalmente caracterizado, né, originado da membrana da célula hospedeira, ou seja, natureza lipídica predominante. Beleza? Espero que tenham curtido, galera. Um forte abraço. Até a próxima.